Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Queria que você ficasse em pé, eu sei que você sentou. Mas eu queria que nós tivéssemos nesse tempo, um tempo justamente onde nós vamos pedir algo específico ao Senhor, que nesta noite Ele possa fazer algo que Ele nunca fez na nossa vida. Queria que você levantasse a sua mão e você declarasse isso: Senhor, faça algo que você nunca fez na minha vida. Isso, abra teu coração a Ele, abra teu coração a Ele. Talvez você queira colocar diante do Senhor um lugar específico, uma área específica da tua história, da tua casa. E eu peço que você coloque diante do Senhor, porque a Bíblia diz: clame a mim e eu te responderei. Eu respondo algo quando você clama. Clamor não é simplesmente uma oração silenciosa, mas é o grito de uma alma que deseja aquilo que o céu tem para ela. Por isso, em nome de Jesus, coloque o teu coração, coloque a tua alma agora, levante a tua voz. Ei, clama, clama San Diego, clama Lagoinha San Diego, para aquilo que o Senhor tem para manifestar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui à tua disposição, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu já está neste lugar. Por isso, Senhor, continua ministrando, Senhor, em nome de Jesus. A cada pessoa que está acompanhando aqui online conosco, invade essas casas agora, em nome de Jesus. Entra, Senhor, em cada quarto, entra em cada sala, entra em cada ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, visita cada coração, cada vida nessa noite. Nós não seremos mais os mesmos a partir dessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós nos colocamos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Como nós declaramos ontem, Senhor, nós dizemos: o silêncio acabou. O silêncio acabou. Oh Deus, a tua igreja é aquela que se levanta para fazer um barulho santo na terra, Senhor. Para trazer som onde o diabo quer silenciar, para calar a voz onde o diabo está falando. Pai, em nome de Jesus, levanta a tua igreja como um sinal, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: hoje é o dia que o Senhor fez para você. Aleluia. Faz um favor para mim: se eu esquecer de falar algo que Deus me trouxe aqui, e eu não falar até o final da mensagem, você me lembra. Fala assim: pastor, aquele negócio lá, você vai saber o que é, tá bom? Amém? Se você quiser sentar, pode sentar. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos, que agora eu posso chamar assim. Que bênção poder estar aqui com vocês. Eu estou com a minha amada, linda, maravilhosa, minha esposa, a pastora Cristiane. Glória, pode aplaudir mesmo. Glória a Deus. Meu filho maravilhoso, Benjamin, filho do meu coração. Deus te abençoe, filho. Meus amores, gratidão por nós estarmos juntos aqui. Minha filha que não está aqui, a pastora Marjorie. Não sei se está me assistindo, mas um beijo, minha filha. Deve estar aí zapeando alguma coisa. Glória a Deus por isso. Sou Daniel, sou um dos pastores ali da Lagoinha Tampa. E temos o privilégio de poder caminharmos juntos nessa visão que o Senhor espalhou pela face da terra. E como é bom nós podemos estar aqui. Quero ler com vocês nessa noite o que está ali no livro de Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver?
Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação, toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, e fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Não sei o que Deus vai fazer hoje aqui. Na verdade, Deus me mostrou um pouquinho, mas nós sairemos daqui como um grande exército. Oh, Jesus. Nós tivemos um imprevisto quando nós estávamos vindo para cá. Nós entramos no avião, ali sentamos, e quando sentamos, aí começamos a ouvir algumas coisas no alto-falante. Resumindo, o piloto falou assim: nós não podemos voar, vocês vão ter que sair do avião. E nós já estávamos sentados, já tinha pego meu tablet, já tinha começado a escrever algumas coisas. Sabe quando você senta e fala: agora eu vou ter pelo menos 4 horas e quase 5 horas para poder escrever algumas coisas. E aí o piloto veio e falou: não vai acontecer, vocês podem ir embora. E aí nós saímos e ficamos 3 horas esperando para que o aeroporto desse ali o aval. Mas aí nós descobrimos de que o avião ele não decolou porque o plug do headset do piloto quebrou. Naquele momento o Espírito Santo de Deus me disse algo. Alô? Não disse alô. Fica tranquilo, meu querido, acontece. Ali, depois quando eu sentei de volta, depois das 3 horas, o Senhor me trouxe uma palavra para você. Porque muitas vezes, o que está impedindo você de voar não são coisas grandes, mas são coisas muito pequenas. E hoje o Senhor quer trazer pequenos ajustes para que você voe para lugares que você ainda não voou. O que Deus tem feito aqui em San Diego não é normal. A gente tem vivido isso. Ontem o pastor ali falou sobre isso. Não é normal o que nós temos vivido como Lagoinha no mundo. A questão é que, em nome de Jesus, Ele está nos procurando para que
a nossa geografia, onde Deus nos colocou, não seja mais a mesma. San Diego não pode ser mais a mesma, sabe por quê? Porque você como igreja está aqui. Eu vou dizer de novo, que talvez você não entendeu. San Diego não pode ser mais a mesma, porque você como igreja do Senhor Jesus, fazendo parte do que Jesus tem para cá, você está aqui. Então San Diego não será mais a mesma. Quando nós começamos a olhar para isso, nós olhamos para nós olhamos para a nossa casa, e nós falamos: como, pastor? Como? Eu olhando para a minha vida, eu olhando para as situações, eu vejo muitas vezes que tem um caos na minha vida. As coisas não acontecem do jeito que eu quero. Quando você entende caos, você tem que entender que é assim. O significado da palavra caos é algo que tem confusão, é algo que não está do jeito que poderia ser, é algo que está confuso, que não tem harmonia, que está em desarmonia. E talvez quando você olhe para a tua casa, quando você olhe para os teus negócios, você veja que não tem a harmonia que você acharia que teria, para que algo que Deus quer fazer aconteça. Só que eu quero te dizer uma coisa: é do caos que Deus levanta instrumentos para transformar realidades. Mesmo que você olhe para o seu cônjuge, você olhe para os seus filhos, você olhe para você e veja situações que estão em desarmonia, que haja um caos, Deus quer trazer à tona aquilo que endireite, para que você entre e seja um testemunho vivo do que Deus pode fazer, e não do que você pode fazer. Não tem a ver com o talento que você tem, mas tem a ver com a unção que você tem. Meu Deus do céu. Aleluia. Entenda uma coisa: há mais de 20 anos, há mais talvez 23, 24 anos, que nós ministramos sobre família. O nosso ministério foi dedicado justamente a cuidar de famílias. E nós entendemos que famílias fortes geram uma igreja forte. Famílias fortes, eles geram uma sociedade curada. Sabe quando vão acabar os banheiros transgêneros, ou all genders, ou what else? Quando as famílias se colocarem no lugar onde Deus as colocou novamente. O que são famílias fortes? Deus, Ele nos diz que famílias fortes não são aquelas que são perfeitas, mas aquelas que existem para ser sinal da graça de Deus sobre nós. Famílias fortes têm a ver com homens que na sua fraqueza são aperfeiçoados pelo poder de Deus. Famílias fortes são mulheres que cumprem o papel que Deus estabeleceu para elas, pelo poder que Deus tem sobre elas. Filhos que fazem parte de uma família forte são aqueles que descobrem o poder da honra para viverem saúde. Aquilo que nós temos como desafios, os nossos caos, eles podem ser transformados em instrumentos poderosos de Deus. Porque, pastor, eu estava olhando para a Bíblia e eu falo: a família de Abraão tinha uma confusão. E Abraão, nós vivemos as bênçãos de Abraão até hoje. Meu irmão, você pode ter uma confusão na tua casa, mas o que Deus quer é que o poder dele se aperfeiçoe na fraqueza da tua família, e você vai se transformar um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Só o Espírito Santo pode nos guiar do caos para a vitória que Ele tem para nós, do caos para viver o propósito. Caos, eles são permitidos em nossa vida para que nós possamos exercer o nosso papel profético. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque quando eu vejo o profeta Ezequiel chegar naquele lugar, meu irmão, ele não via essa vista bonita que a gente está vendo, que a gente vê aqui em San Diego. Ele não via leões marinhos. Você chega ali e você fala: uau, que legal. Quando aquele profeta chega naquele vale, ele vê ossos ressecados, ossos secos, ossos mortos.
Meu irmão, se Deus te coloca em um lugar e quando você, como profeta da sua família, vê algo que está em desarmonia, está em desajuste, é porque Deus levantou um profeta para olhar para aquela situação e transformar aquela situação em algo que Deus vai usar. Entenda uma coisa. Se mover no natural vai te levar a resultados naturais. Mas quando você se move no Espírito, você verá frutos sobrenaturais. Ei, Deus não quer que você tenha resultado, Deus quer que você tenha fruto. Resultado qualquer um pode ter, mas fruto significa que vai haver multiplicação. Fruto, nós não fomos chamados para dar resultado, nós fomos chamados para dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Eu não sou homem de resultado, mas Deus me levantou para ser um homem de frutos. A sua família não terá resultados bons, ela terá frutos sobrenaturais daquilo que só Deus pode fazer. Esta noite Deus nos dá uma oportunidade da nossa família se mover no Espírito. Talvez durante muitos anos ela tenha se movido debaixo de trauma. Talvez depois de muitos anos ela viva através das suas experiências. Às vezes ela pode se mover a partir dos seus recursos, ela pode se mover em seus sonhos. Mas eu estou te chamando nessa noite para que você estabeleça a sua família no mover do Espírito Santo. Pastor, como é que isso acontece? Para isso, primeiro nós precisamos ser restaurados, vivificados e levantados pela palavra de Deus. Hoje Deus me trouxe aqui para isso. Hoje Deus me trouxe para trazer restauração, para trazer vida para famílias, para levantar vocês de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural. Porque eu quero mostrar para vocês que tem uma diferença entre você ser aquele que conhece a Bíblia para aquele que vive a Bíblia. Uma família que conhece o versículo para uma família que vive o versículo. Deus vai levantar um grande exército nessa noite. Famílias que se moverão no mover, no poder, no mover do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que crê nisso aqui? Faz alguma coisa nessa noite? Fala amém, glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. Aí você pode estar dizendo assim, pastor, mas você está associando esse texto à família, eu ainda não entendi. Então espera um pouco até o final da mensagem que você vai entender. Porque primeiro, para que nós possamos ter uma família que se move no Espírito, nós precisamos identificar o que está seco. O que está seco é aquilo que não tem mais conexão. É um osso ressecado que está morto. É a causa de não se conectar mais com o outro. Eu tive que meio que estudar alguma coisa de medicina para pregar essa palavra. Tem que estudar por que, por exemplo, a gente sabe. Ei, se você já teve problema em alguma parte assim de joelho, essas coisas, e quando fala assim, ei, os teus ossos eles estão ressecados e eles estão causando atrito. Eu falei, uau. As famílias que vivem atrito é porque elas estão desconectadas e secas. O atrito que você vive com a tua esposa é em uma área que está seca. O atrito que você vive com os teus filhos é porque há sequidão. E o que nós precisamos é justamente entender de que quando os atritos acontecem, vêm as dores e vêm as feridas. Então quer dizer, como está a estrutura daquilo que você faz parte? Será que na tua família está tudo conectado? Tem Hero aqui, que estava aqui ontem, deixa eu ver. Glória a Deus, vocês vieram mesmo, hein? Glória a Deus. Vocês vão entender um pouco do que eu falei. Ele já foi um nível, o Hero já está num passo adiante. Porque nós entendemos que aquilo que vem e fica seco, é porque as represas, ou melhor, há represas, represando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer gerar em nós, que é rios de águas vivas.
Se está seco é porque não está fluindo. E quanto mais você flui, mais rio tem. Eu costumo dizer que a igreja, quando se reúne, é um encontro de rios, que fazem justamente um oceano ser levantado de graça naquele lugar. São rios que vão fluindo, rios. Então quando você vier para a igreja, você tem que dizer: eu vou abrir as comportas, para que eu flua naquele lugar. E é por isso que tem vezes que você sente que o ambiente está diferente, porque as pessoas vieram dispostas a fluir. Ei, eu não estou te convidando, eu não estou pregando para alguém que quer escutar. Eu estou pregando para alguém que quer fluir, pelo amor de Deus. Eu estou pregando aqui para famílias, para homens, mulheres que querem fluir de uma forma diferente. Flui, meu irmão, flui, meu irmão. Flui, meu irmão. Você pode falar glória a Deus, pode falar aleluia, pode falar as palavras que só o Espírito Santo de Deus tem para dizer. Sabe por quê? Porque você foi levantado para fluir, não para ser seco. Meu irmão, eu fico olhando muitas vezes, até porque uma das coisas que Deus me deu a graça de ministrar, de trabalhar, é com worship, com a música, com louvor. Anos e mais anos, nem sei quantos anos mais, ministrando louvor na igreja. E meu irmão, tem vezes que a gente fica fazendo um sacrifício para que você simplesmente cante. Sabe por que isso acontece? Porque você veio para ver assim: deixa eu ver se aquele ministro de louvor vai cantar aquela música e eu vou sentir alguma coisa. Deixa eu ver se eu vou na igreja e ele vai cantar aquela música que eu curto pra caramba. Quando na verdade você tinha que vir para a igreja fluindo. Desde o carro, desde casa, porque eu estou aqui em nome de Jesus para dizer: Deus quer famílias que fluem a partir da casa, para que a igreja seja uma extensão desse rio, e aí os rios se encontram, e nós vemos uma igreja tomada, a mesma igreja que representa Ezequiel entrando no rio, e começa nos adelhos, vai subindo pelos joelhos, e vem pelos ombros, e de repente ele está se afogando. Ei, há algo acontecendo! Deus quer molhar a sua estrutura hoje. Sabe por quê? Porque para viver um novo de Deus não pode ser com estrutura velha. Então eu, como profeta de Deus, estou dizendo: ossos se juntem. Só que talvez a gente não parou para pensar, é por isso que eu fui estudar. Para os ossos se juntarem e voltarem a funcionar, eles começaram a ficar molhados de novo. Ossos, atendam o comando do Senhor, se juntem de novo. Que os rios comecem a molhar aí onde está seco, onde as lágrimas não vêm mais, porque você está tão duro e tão seco, e onde você só vem para tentar receber uma palavra para ficar melhor. E a palavra aqui, Deus não veio para te deixar melhor, Deus veio para tomar conta do teu ser. Deus veio para que você viva algo que transborde para as pessoas que estão ao redor, para que San Diego, para o mercado que você for, tenha alguém que esteja cheio do rio de Deus. Para o lugar onde você for trabalhar, tem alguém que está cheio do rio de Deus. Ei, Deus vai renovar a estrutura aqui. Pessoas vão sair com estrutura nova para carregar um peso novo. Aleluia, Jesus. E depois que você identifica o que está seco, você precisa ter a forma correta de volta, porque nós não somos um bando de ossos andando pela rua. Deus levanta os ossos. E você tem que imaginar que tinha ossos espalhados por todos os lugares, e os ossos se colocaram no lugar certo. E aqueles ossos se levantam, e eu imagino aquele exército de... coisa feia. De caveiras. E aí Deus fala: agora você vai dizer que virá tendões, que virá carne e que virá pele. Você não falou amém, porque talvez você não entenda para que o tendão funciona.
Porque se não tiver tendão, não tem movimento. O tendão vem sobre o músculo, sobre a carne, para manter no lugar. Para que ali você entenda de que aquilo que é ligado, aquilo que é conectado, é a força com a estrutura. O tendão faz com a estrutura, com que a estrutura seja conectada com a força. Meu Deus do céu. Eu vou dizer de novo. O tendão faz com que a estrutura possa deixar ali o músculo no lugar, e aí vem a força. Então quer dizer, o Senhor está conectando coisas novas na nossa vida. É discernimento, é entendimento, para que você tenha estrutura e você tenha força. Os músculos é a força que vem do céu sobre a tua casa, sobre a tua família. E você não vai desistir, porque tem uma força que vem do céu. E talvez essa minha palavra seja para conectar a estrutura nova com a força que virá. E você tem uma palavra e conecta. E aí você pode começar a se movimentar. A tua família precisa se movimentar. Diga, minha família precisa se movimentar. Diga, se movimentar. Ei, o movimento da família precisa acontecer. Então, uma das coisas que o tendão faz, ele evita que tenha lesão. Porque se tivesse só o músculo solto, quando você pulasse assim, o seu músculo poderia saltar de lugar. E o tendão mantém tudo no lugar. Então o que Deus está dizendo é que nada vai ficar fora do lugar na tua casa. Você vai poder se movimentar com a força necessária, com a estrutura necessária para viver o que Deus tem para você. Ei, a minha pergunta para você hoje, e é uma pergunta que mudou a minha vida, é: qual é o próximo movimento que Deus tem para você? Qual é o próximo passo espiritual? Eu não estou dizendo o sonho que você tem, eu não estou dizendo o que muitas vezes disseram para você, mas o que Deus disse para que você se mova. Um belo dia, quando eu estava lá na igreja pregando, lá no Brasil, Deus nos deu a honra de de estar na mesma igreja há 33 anos. E os últimos 12 anos à frente da igreja. E ali, uma das ministrações próximas de nós vimos para cá, eu ministrei uma palavra e veio essa pergunta para mim. E eu fiz para a igreja. Eu lembro, irmão pastor, que foi um mover da igreja, um mover sobrenatural, como eu sei que já está sendo aqui. E quando eu sentei no meu sofá em casa, minha poltrona do papai, e coloquei as pernas para cima, Deus falou assim: a pergunta que eu fiz não foi só para a igreja, é também para você. E eu falei: Senhor, mas está tudo bem, nós estamos abrindo igrejas aqui no Brasil, está tudo certo. Ele falou: não, eu estou querendo que você entenda qual é o próximo passo espiritual da sua família. E o Senhor vem, começa a ministrar meu coração, e eu estou aqui hoje. E o Senhor nos trouxe para cá. Eu quero dizer para você que a tua família, ela tem função nessa terra. Eu vou dizer de novo, talvez você não entendeu. E mesmo se você não falar amém, continua a mesma coisa. A tua família tem função nessa terra. Deus, ele se move a partir de famílias. Eu fico sempre me perguntando: Senhor, por que Jesus precisou nascer de uma mulher? Porque Deus se move a partir de famílias. Deus poderia ter mandado Jesus igual. Eu já ia pedir música do Exterminador do Futuro. Geralmente eu faço, o tecladista, ele toca umas músicas assim. Mas cadê? Me lembra do que eu vou falar, tá bom? Amém? Se eu não falar, você me lembra, amém? Deus poderia ter feito a mesma coisa para quem já assistiu o Exterminador do Futuro. Jesus vem, aparece numa bolha, peladão assim.
E ele levanta. Ei, humano, me dá a sua roupa. E ele passa a viver na terra com 33 anos. Faz sentido ou não? Tinha pensado nisso? Mas não, Deus usou uma família para colocar algo que aconteceu na terra que mudou a história da terra. Deixa eu te dizer uma coisa: tem algo para acontecer na tua casa que vai mudar a história de San Diego, que vai mudar a história desta terra. Ei, Deus usa famílias para isso. Aleluia, Jesus. E de repente eu vejo um exército e ele está de pé de novo. Ele tem tendões, ele tem músculos, ele tem estrutura, mas aí tem pele. A pele é aquilo que as pessoas veem no exterior. A pele me permite eu tocar, eu sentir calor, eu sentir frio. A pele é o que as pessoas veem. E eu quero dizer algo para você: você não vai viver das experiências dos outros, você vai ter experiências com Deus. As pessoas vão olhar para a tua casa, vão olhar para a tua família e vão dizer assim: meu Deus, eu estou vendo o que Deus está fazendo em você. A pele é o que as pessoas veem, são os seus testemunhos. Mas mais do que testemunho, ela nos protege. Ela nos protege contra agentes externos. Ela nos protege contra traumas físicos. Ela nos protege contra a radiação solar. Tudo isso pela pele. O que Deus está colocando na tua vida é para proteger você. O teu testemunho vai te proteger. Pastor, como assim? Porque cada vez que eu lembro de um testemunho, eu lembro da bondade de Deus. Cada vez que eu lembro do testemunho e a minha fé quer vacilar, vem o testemunho: ei, eu vivi isso com Deus, eu tenho em mim algo que Deus fez, e eu não vou parar, a enfermidade não vai me parar, eu estou blindado porque Deus colocou sobre mim um testemunho. A pele serve para te dizer que você não vai perder água. E você não vai perder sangue. Aquilo que Deus coloca sobre você e a tua casa, que você não vai perder. O que o rio de Deus está transbordando, você não vai perder a vida de Deus sobre a tua casa. Por quê? Porque Ele coloca algo sobre nós. Ele vem com um testemunho vivo. Porque Ele disse assim: e vocês vão ser minhas testemunhas. Mas pastor, cadê o coração? Tem pele, tem tendão, tem músculos, tem estrutura. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei em troca um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Aleluia. E eu sei porque você ficou assim, porque parece que é uma coisa normal. Tinha o coração, Deus tinha o coração, é claro, Ele tinha um corpo e Ele ia colocar o coração. Só que você não entendeu que eu estou lendo Ezequiel 36 e o exército está em Ezequiel 37. Ainda não entendeu, né? Ele levantou o exército lá em Ezequiel 37. Mas ele já tinha um coração pronto para aquilo que ele ia fazer. Eu quero te dizer que já tem algo pronto de Deus para aquilo que Ele ainda vai fazer. O que Deus ainda vai fazer na tua família, na tua vida, já está pronto. Ele quer colocar lá dentro. Ele quer colocar lá dentro da sua casa. Já está pronto. Alguns aqui nesta noite vão acessar isso. Porque Deus está trocando os corações de pedra e está trazendo coração de carne. Corações petrificados, mas agora corações maleáveis. Deus tem tudo pronto, você só precisa dar o próximo passo. Pastor, tem pulmão aí ou não? O Espírito Santo de Deus vem e sopra sobre a nossa casa. Ele sopra sobre o exército que Ele está levantando. Há ar puro para nós. Pode respirar. Pastor, mas minha casa está boa.
Minha casa está boa. Os recursos que eu preciso eu tenho. Senhor, está tudo funcionando. E a pior coisa que acontece na vida do crente é uma coisa funcionar. Porque muitas vezes ele acha que o que funciona é Deus que está fazendo. Ei, Deus não tem coisa funcionando, Deus tem coisa transbordando. Para Deus não basta funcionar, tem que transbordar. Se a tua família está só funcionando, ela ainda não está vivendo o que Deus tem para ela. Se você está só funcionando no ministério, você ainda não entendeu o que Deus tem para você. Tem alguém que está me entendendo aqui? Porque eu preciso ser uma família espiritual. O profeta fala que o Espírito precisa entrar naquela estrutura. Ele precisa entrar naquele exército. Ei, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, mas isso ser apenas uma rotina religiosa. E eu preciso me mover no espiritual. Eu posso fazer oração. Tem gente que tem a Bíblia do Salmo 91 aberta em casa, achando que o diabo vai ler antes de entrar em casa. Meu Deus, eu não vou entrar aí porque tem o Salmo 91 aberto. Quando na verdade ele não vai procurar casas onde não tem espaço para ele, porque a família decidiu viver o projeto de Deus para ela. Uma família espiritual, ela se move no espírito. Antes de dar um passo, ora, jejua, busca conselhos. No pouco tempo que a gente tem aqui, são quase 3 anos, já deu para sacar um pouco como é que as coisas funcionam. Muitas vezes onde vem uma proposta melhor, a família pega tudo e vai embora. Isso é ser uma família normal. Porque uma família que vive no Espírito, ela sabe o propósito que ela tem na geografia onde ela está. E eu sei por que o amém diminui nessa hora. Hoje você vai abortar propostas para buscar propósito. O que nós precisamos não é mais famílias com propostas. O que nós precisamos é famílias com propósito. Pastor, por que você leu esse texto? Eu entendi as analogias que você fez. Mas eu queria entender mesmo por que você usou esse texto para falar sobre família. É porque no versículo 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Em algumas versões, deixa eu ver que versão está aqui, está a nação. Mas essa palavra nação, ela quer dizer casa, lugar de habitar. Então quer dizer, o que Deus fez desde o início, levantando aquele exército, era para levantar as casas de Israel de novo. Porque Israel nada mais é do que 12 filhos. Que foram levantados para ser uma nação. 12 filhos de Israel. Então Deus está dizendo: eu quero levantar um exército de famílias. Um exército de famílias curadas, restauradas. Porque tudo que Deus move, Ele move por família. E é interessante que essa palavra exército, no original dela, tem a ver com força. E como Deus está dizendo assim: eu vou levantar essa força, que são as famílias que eu separei para mim. Quando Deus olha, Ele não está esperando que o governo faça alguma coisa.
Quando Deus olha para San Diego, Ele não está esperando que os políticos façam alguma coisa, de que os manifestantes façam alguma coisa. Deus está esperando que as famílias que Ele colocou em San Diego sejam restauradas, levantadas, curadas e cheias do Espírito, para que o mover sobrenatural aconteça nessa cidade. Não adianta ter estrutura, não adianta ter um corpo, não adianta nem ter o Espírito se não tiver o Espírito. Você pode se mover sozinho, mas você só vai se estabelecer na vontade perfeita de Deus se movendo no Espírito. Deus está clamando por sacerdotes que olham para suas casas e vejam onde está seco, para que as represas sejam derrubadas e os rios voltem a inundar as casas. Tem muita gente para deixar um legado que qualquer homem pode deixar, mas tem poucas pessoas interessadas em deixar o legado de Deus para essa terra. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Se é do Senhor, é Ele que gera, é dele e Ele que nos dá para cuidar. Deus quer que nós deixemos os nossos filhos nessa terra como aquilo que é o legado dele, para que essa terra possa ser transformada. E isso vem justamente através de um casal que está conectado, molhado pelos rios de Deus, que tem força e estrutura, conectados por uma palavra, que tem testemunho. Ei, cadê os homens que vão levantar para impor as mãos sobre seus filhos, a sua esposa, e dizer em nome de Jesus: o que está seco agora vai vir a vida. Levanta agora em nome de Jesus. Eu profetizo do Espírito sobre você. Nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo: ossos secos comecem a se juntar. Oh, que comece a se levantar um grande exército nesse lugar. Que comece a se levantar um grande exército nesse lugar. Se você está entendendo isso, atenda a palavra do Senhor, que o exército se levante nesse lugar. Aleluia. Que o exército se levante neste lugar, ainda que seja em ossos, mas que se levante nesta noite em nome de Jesus. Que se levante nesta noite em nome de Jesus. É hora do que é seco começar a ser inundado pelas águas dele. É hora desse grande exército se levantar. Eu declaro, profetizo: tendões venham sobre a carne. Vocês podem ficar em pé. Existe um rio que começou a fluir desde o início desse culto. Ei, ele já está molhando novamente as estruturas antigas, para trazer renovo, para trazer renovo, para trazer renovo. E em nome de Jesus eu quero que você se conecte, e você comece a clamar como família nessa hora. Se conecte com a sua esposa, com seus filhos. Eu vou pedir que, se puder, trazer os filhos do Kids para cá, porque nós precisamos que a nossa casa esteja aqui,
para aquilo que Deus já começou a fazer. Você vai falar assim: pastor, eu estou sozinho aqui. Não, você está numa família. E você vai sair daqui molhado pelos rios de Deus. Você vai levar isso para o lugar que Deus te chamar para levar, em nome de Jesus. Vamos, comece a orar. Vamos, comece a orar em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, se conecte com a sua família. Nesse momento, vocês estiverem no sofá, deem as mãos agora, ou no lugar que vocês estiverem na mesa, ou estiverem separados, junte-se agora. Se você estiver vendo no celular, pega o celular e vai para junto da sua família. Eu sei que Deus vai derramar algo novo sobre você agora. Vamos, vamos, em nome de Jesus, comece a interceder, comece a levantar a tua voz. O Espírito Santo de Deus quer molhar. Isso, quer molhar aquilo que está seco. Quer levantar um exército. A sua família tem função nessa terra. Você tem função nessa terra. Vamos, abra a tua boca. Comece a clamar pela tua casa. Comece a clamar pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu esposo. Vamos. Libere-os em osso. Sim, sim, sim. Há um som das águas nesse lugar.